abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Esse tema, essa mensagem, ela vem ardendo no meu coração, e eu sei que a palavra de Deus se revela em poder na vida do cristão. Abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nessa noite. Nós não podemos tratar essa palavra como teoria filosófica, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus que tira o pecado do coração do homem. Não há nada que faça isso. Não há prisão, não há presídio, não há hospital, não há instituição, não há polícia, não há instituição humana nenhuma que tire o desejo do pecado de dentro do coração do homem. Você pode sedar, você pode eletrocutar, você pode prender, você pode amarrar, você pode tampar a boca. Mas só o Evangelho de Jesus tira o desejo do pecado de dentro do coração do homem. Você sabe o que é isso? É milagre. E nós estamos aqui num ambiente de milagre. Vamos já orar. Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto, ele é um grande marco da Bíblia. O batismo de Jesus. Ele simbolizou o início do ministério de Cristo. O batismo de Cristo, ele inaugurou uma nova era na vida da igreja cristã. Se há um marco do início do ministério de Cristo que nós podemos escolher, é o batismo de Jesus. E o curioso é que ele não é tão pregado assim. Todo mundo já escutou muito falar sobre os milagres de Jesus, sobre as revelações de Jesus, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Jesus, não é verdade? Mas sobre o batismo de Cristo, há pouco material, há pouco conteúdo pregado. Mas eu estava refletindo sobre esse texto hoje e eu vi que pela primeira vez no Novo Testamento e pela segunda vez em toda a Bíblia, estão juntos, simbolicamente, estão manifestos, me expresso melhor, estão manifestos os três. Está manifesto Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus, o Filho. Isso só tinha acontecido antes, os três juntos manifestos. Claro que, eu não estou dizendo aqui nenhuma heresia, claro que os três são um só, estão sempre juntos, mas entenda, os três é como três, os três separadamente e ao mesmo tempo juntos. Eles só tinham estado assim na criação do homem, quando ele disse: façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. E aí se passa o Velho Testamento inteiro, a gente vê Deus guiando Israel, a gente vê Deus chamando os juízes, Deus falando com Moisés, a gente vê o Espírito Santo tomando pessoas, o Espírito Santo tomou Davi, o Espírito Santo tomou Saul, o Espírito Santo tomou Sansão, tomou. A Bíblia, os teólogos falam de cristofanias, que é quando o anjo do Senhor se manifesta no Velho Testamento. Dizem que é o próprio Jesus ali, por exemplo, na luta de Jacó com o anjo, dizem que é a própria figura de Cristo naquele lugar, batizando Jacó. Entenda, eles aparecem no Velho Testamento, mas para inaugurar um novo tempo, os três estão juntos. Os três estão manifestos. Deus, na sua voz, manifesto por uma voz, audível, o Espírito Santo na forma de um animal, de uma pomba, e Jesus o Cristo na forma de homem. Algo poderoso está escondido nesse texto. Algo revelador, inspirador, que vai mudar a tua vida, mudar a minha vida, a nossa história, que nos vai deixar mais atentos à realidade do Evangelho, está escondido aqui nesse texto. A voz, o filho e a pomba. O fato é que a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, os céus foram abertos. Os céus foram abertos. Se há um conceito que nós podemos trazer para nós enquanto igreja, lembrando do ministério da irmã Zilda sobre nós, o conceito de igreja, para mim, o conceito de nível de intimidade com Deus está aqui nesse texto. Uma igreja que tem os céus abertos sobre ela. Uma igreja que consegue comunicar-se com o sobrenatural.
Porque quando os céus estão fechados, não sobra nada além do que os homens, Satanás e o pecado. Quando os céus estão fechados sobre uma igreja, não sobra nada além de carnalidade, de confusão do inimigo, de pecado reinando na igreja, confusão, dissensão, maus entendidos. Mas quando os céus se abrem, o governo de Deus é estabelecido sobre a igreja do Senhor. Quando o céu se abre, a cura. Quando o céu se abre, a restauração. Quando o céu se abre, o enfermo é curado, o cego enxerga, quem não via passa a ver. O céu se abre. Uma vez os discípulos de João Batista ficaram intrigados e chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o Senhor realmente é o Cristo? Tipo assim, nós podemos ficar tranquilos? O Senhor realmente é o Cristo? Ou nós ainda deveremos esperar a revelação do Messias? Porque Israel vivia a expectativa do Messias, devido às profecias de Joel, de Isaías, de Daniel. Aí Jesus olha para ele e diz... Jesus poderia responder 1000 coisas, dentre elas dizer, sim, eu sou o Cristo e acabou. Isso não era suficiente, mas Jesus não disse isso. Jesus disse, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos, ou seja, os de pele imunda, são purificados, os mortos ressuscitam e até aos pobres é pregado o reino de Deus. Ou seja, o evangelho está vinculado a céus abertos. Nada do que eu falei aqui a medicina consegue fazer. A medicina consegue curar algumas doenças oftalmológicas, mas existe um conceito de cegueira total que a medicina não tem mais o que fazer. Existem doenças de surdez que a medicina não faz mais. E ainda só isso já seria argumento suficiente para mim e para você. Mas Jesus ele está indo além do olho, dos ouvidos e da pele. Jesus está falando de vidas e de coração. Pessoas que chegaram aqui na igreja ou chegam em alguma igreja cegos, desorientados, perdidos, sem conseguir enxergar nada à sua frente espiritualmente. Aí vem o Espírito Santo e diz, o cego agora vai enxergar. E de repente aquela pessoa tão desorientada, atordoada, começa agora a enxergar e a ver o mover de Deus. Aquela pessoa que era surda à voz de Deus. Não sei se você já foi surdo à voz de Deus. Já foi? Você já foi surdo à voz de Deus? Pois estou surdo. Quando a igreja tem os céus abertos, o surdo começa a ouvir a voz de Deus. O leproso, quem é o leproso? Qual é o primeiro sintoma da lepra? Insensibilidade. Sabe? O louvor truando, a igreja alegre e a pessoa não sente nada. Quando chega alguém no consultório para saber se tem ou não hanseníase, você pega uma pedra de gelo e vai lá, pá. Nada. Você esquenta a ponta de um vidro e empurra, nada. Você pega a pontinha de uma agulha, fura, a pessoa não sente nada. O que é isso na igreja? É gente que diante da palavra, dos louvores, das orações, vem mover, vem manifestação, vem testemunho, a pessoa, nada. Quando os céus estão fechados, todo mover de Deus para aquela pessoa se torna nada. Mas quando os céus estão abertos, os leprosos são purificados na presença do Senhor. E o impossível acontece. Amém? Você entende isso? Se você quer manter-se vivo, se você quiser manter-se vivo espiritualmente, mantenha sobre a sua cabeça céus abertos. E nós vamos entender hoje como fazer isso. Quem quer céus abertos sobre a sua vida nessa noite? Quem quer céus abertos sobre a sua casa a partir de hoje? Quem quer céus abertos de hoje até sempre na sua vida? Nós queremos. E os céus se abriram, sabe por quê? Os céus se abriram porque o ministério de Jesus estava iniciando. Jesus estava colocado humanamente agora no seu devido lugar, que era no centro das atenções. Jesus estava no centro das decisões. Jesus agora estava estabelecendo o seu reino, como a Juliane pregou aqui durante o louvor, um reino invertido, um reino que coloca em inversão todo o conceito humano, toda a filosofia e expectativa humana. Por isso que os céus se abriram, porque Jesus estava no centro. Aqui vai a primeira reflexão da pregação de hoje. Você quer céus abertos sobre a tua vida? Pois coloque Jesus no centro. Você quer os céus abertos sobre a tua casa? Pois coloque Jesus no centro da sua casa. Mas como viver isso? Como vamos viver isso? No mundo do eu. No mundo do humanismo. No mundo dos ídolos.
no mundo das tatuagens em homenagem a pessoas, no mundo em que se valoriza o ser humano acima de tudo, sim, Deus às pessoas. Como nós vamos colocar Jesus no centro se todo o resto, todo o contexto, todas as situações da vida colocam um homem no centro? Colocam o homem mais importante como sendo aquele que tem mais seguidores no Instagram, que faz as pessoas ficarem pedindo na internet, por favor, me siga, por favor, me siga. Ontem eu vi uma pessoa que dizia assim, hoje é meu aniversário, e ele quase chorando, hoje é meu aniversário. Eu pensei que ele estava agradecendo a Deus, mas ele disse, por favor, eu preciso chegar a tantos seguidores, hoje é meu aniversário, divulga aí. Hoje é meu aniversário. Meu irmão, que loucura! Aonde esse mundo está? As pessoas no centro, pessoas pagando por seguidores, por aplausos, por likes, por número de inscritos. Há pessoas construindo fakes, ou seja, pessoas fantasmas na internet para vender esses fantasmas em troca de dinheiro, para aplausos. O que é isso? É uma sociedade ensimesmada, uma sociedade cheia de si mesmo, que aplaude aos seus ídolos humanos, tão falhos ou mais falhos do que você mesmo. Mas os céus se abrem quando nós entendemos que isso é um grande absurdo. E que Jesus é que deve ser o centro de todas as coisas. De que importa que nós diminuamos para que Ele cresça. Dá para conciliar as coisas na igreja moderna? Dá para conciliar? O homem no centro e Jesus ali do lado? Dá para tentar conciliar? Metade prega Jesus, metade prega homem. Metade canta homem, metade canta Jesus. Metade do culto é carne, metade é espírito. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode surgir água doce e água amarga. Não dá para negociar, não dá para acochambrar. Jesus é 100% em nossas vidas, Ele é tudo em todos. Os céus se abrem. Os céus se abrem quando nós tiramos o homem do centro. Quando nós descemos, sabe, do trono da vida. O que é estar no trono da vida? Timóteo, fale mais claramente. Como é que eu sei se eu estou no trono da minha vida ou não? Eu vou te fazer algumas perguntas. E você vai refletir, não precisa responder em voz alta. Quem tem tomado as tuas decisões? Diante de situações importantes da tua vida. Você tem consultado a Deus para saber a sua opinião? Você tem lido a Bíblia? Você tem se preocupado com o que Deus quer para você? Você tem dedicado a sua vida ao Evangelho? Se você respondeu essas perguntas favoravelmente ao Evangelho, a Deus, colocando Deus no centro, você está com Jesus no centro do seu coração. Mas se você mesmo tem tomado suas decisões, se da tua boca tem saído só as tuas palavras, se no teu coração não há espaço para influência espiritual, você está cheio de si mesmo. Eu te desafio nessa noite a descer do trono do teu coração para que Jesus sente e os céus se abram sobre a tua vida em nome de Jesus. Não há outro caminho. Não há como conciliar. Não existe evangelho moderninho. Não existe evangelho repaginado. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente Deus sobre todas as coisas. Nós podemos colocar uma luz, um ritmo, algo diferente? Sim, podemos. Mas a base do evangelho genuíno e verdadeiro jamais poderá ser negociada. Porque por ele foi pago um preço altíssimo, o preço do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é pouca coisa, não é algo irrisório e irrelevante, é algo precioso. Nós precisamos respeitar a história de Jesus. Precisamos respeitar a cruz de Cristo, respeitar o sangue de Jesus derramado como igreja. Nós precisamos entender que para que os céus se abram sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, é preciso entender que Deus é tudo para nós. Ele é tudo em todos. A Bíblia diz que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O evangelho não é o evangelho do 99%, é o evangelho do todo. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, porque por meio dele, para ele e por ele são
todas as coisas. E eu poderia aqui citar 20 textos que falam de tudo e de todos, tudo e todos. Mas quando chega no nosso coração, na nossa vez, a tendência é negociar. Metade sou eu, metade é o Senhor. Eu posso ser carnal em casa e espiritual na igreja. Eu posso ser assim? Não, meu irmão. Eu te convido nessa noite a focar em Jesus, para que os céus se abram sobre a tua vida. A mudar a tua maneira de pensar, a renovar a tua mente. Porque um novo tempo foi inaugurado no batismo de Jesus. E nós estamos ainda sob a vigência desse novo tempo. Nós estamos no tempo da graça e no tempo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos no tempo em que Jesus prepara a sua noiva para um lindo casamento. Aí você concorda com tudo que eu falei até agora? Amém? Então, eu te pergunto, se um momento tão especial foi preparado para aquele dia, se Deus havia planejado tudo de tal forma tão especial, por que o Espírito Santo escolheu uma pomba para se manifestar? Deus escolheu uma voz. Para Jesus, ele escolheu um corpo, como o nosso, físico. Mas para o Espírito Santo, ele escolheu uma pomba. A gente olha para as aves e vê animais tão mais bonitos. A águia, né, que vê de longe, quilômetros ela vê. Ela consegue voar mais alto. A gente imagina uma luz, não sei. De muitas formas, o Espírito Santo poderia se manifestar naquele dia. Mas para um evento tão especial, ele escolheu a melhor forma possível. Ele escolheu a forma de uma pomba. Isso me intrigou. Por que a pomba? Eu fui estudar. Isso daria um congresso. Cada item daria um congresso. Mas eu não quero falar de tudo hoje. Mas eu quero dizer a você que dentre todas as características desse animal, sua simplicidade, seu senso de direção, sua capacidade de voar a um lugar bem distante e voltar para o exato lugar, muitas capacidades interessantes, ela tem uma capacidade de focar em uma só coisa. O olho da pomba é um olho que foca em uma coisa de cada vez. E quando o Espírito Santo escolheu o animal, pomba, para se revelar, ele estava querendo ensinar para a igreja como nós devemos olhar para Jesus. Esse mistério falou demais comigo hoje. Sabe? Porque às vezes, Jesus ele é para nós como um celular. Que eu estou aqui conversando com a minha esposa, estou olhando meu celular, estou aqui assim na televisão, estou com a Bíblia aberta, estou conversando com outra pessoa, estou aqui no sinal do trânsito, olhando para o sinal, esperando ficar verde, o celular aqui no WhatsApp e a notícia no rádio no meu ouvido, e uma pessoa passando, eu estou prestando atenção. O homem ele é treinado para ter muitos focos, mas a igreja que se levanta em vitória nos últimos dias é a igreja que tem um só foco, em Jesus Cristo. É a igreja que consegue parar de olhar para tudo e olhar para aquele que mais importa, aquele que é o mais importante, aquele que é o excelente, aquele que é o maravilhoso, que é o nosso Jesus Cristo, o nosso amado Jesus Cristo. A pomba, ela nos ensina sobre, o Espírito Santo em forma de pomba nos ensina sobre como a igreja deve adorar. Como a igreja deve adorar Jesus. Porque, sabe, meus irmãos, cometemos um pecado quando chegamos na presença dele, olhando para nós mesmos, como o nosso espelho, como se as nossas fraquezas fossem mais importantes do que ele, como se as nossas questões e crises fossem mais importantes do que ele, como se uma besteira que o irmão fez com a gente fosse mais importante do que ele. Nada é mais importante do que ele, tudo é sobre ele, tudo é para ele, e para a glória do seu nome é que nós estamos aqui nessa noite. É ele. Quando estamos no Evangelho, deixa de ser sobre nós. Deixa de ser sobre nós. Passa agora a ser sobre ele. O foco é Jesus. E ela fica olhando. É um animal aparentemente tão frágil. Mas o Espírito Santo nos ensina a olhar da maneira certa. Um foco significa, sabe o quê? Exclusividade. Exclusividade significa fidelidade absoluta. É assim que o Senhor quer que a sua igreja olhe para ele,
com exclusividade e com fidelidade. A igreja que tem os céus abertos sobre ela é uma igreja que tem seus olhos curados. O mundo, ele nos ensina a focar em muitas coisas. Eu confesso a vocês, quando eu era criança, eu matei algumas pombas. E esse algumas, na verdade, foram muitas. Lá em casa tinha uma caixa d'água, meus pais estão aqui de testemunha, a Nina está aqui. E a gente fazia um clube dos meninos da rua, lá debaixo dessa caixa d'água. E as pombas, era muita pomba na casa da vizinha, mas muita. Mas era muita. Eu não sei se é porque eu era criança, ou se era realmente tanta assim, mas acho que era muita mesmo. E aí elas ficavam lá mexendo nas nossas coisas, sujando tudo. Aí a gente desenvolveu uma arma letal. Um pedaço de caibro com um prego na ponta, um elástico bem forte e tampete de refrigerante. Quando a pomba vinha, a gente só viu... Tá vendo como tem jeito? Menino maluvido. Por alguns momentos da minha infância, a minha mãe chegou a clamar ao Senhor pela minha vida, porque ela pensava que eu ia escolher o caminho errado da vida. Deixa pra lá essa parte. O fato é que a pomba, por só conseguir focar numa coisa, ela se torna indefesa. Quando um carro vai passando, as pombas quase morrem. Uma pessoa na praça quase pisa nela porque ela só foca numa coisa. Quando chega a zoar do vento, quando muda, se daquela corda e que ela sai. Mas ela é um animal fácil de matar. Fácil de ser abatido. Isso tem um sentido espiritual. Em contrapartida, existe um outro animal que ele tem múltiplos focos. Muitíssimos focos ao mesmo tempo. Que é um animal muito difícil de matar. Que é a mosca. É difícil de matar a mosca. Se você pensar em matar a mosca, ela já fugiu. Não dá para matar a mosca assim na mão. Não dá. Porque ela foge, ela foca em muitas coisas, ela está sempre alerta, ela está sempre estressada, ela está sempre tensa porque ela foge. Tem gente que bota um saco d'água no interior, né? Parece que a mosca se assusta, não sei para que é aquilo. Mas vocês já viram isso? Eu não entendi, mas parece que ela... Me disseram no interior que eu fui que era porque ela via ela bem grandona e se assustava. Mas ela morre de susto, eu também não entendi. Enfim. Isso é tema para outra conversa. O fato é que a mosca, ela foca em tudo. E ela consegue escapar de morrer muitas vezes. Mas espiritualmente, quando nós queremos focar em tudo, o tudo é igual a nada. Quando nós queremos prestar atenção em tudo, nós não conseguimos prestar atenção em nada. Se você está aqui ouvindo a pregação e está com o celular na mão, no WhatsApp, e está prestando atenção, querendo saber o que é que está acontecendo lá fora, e você está pensando em chegar em casa e vai fazer aquilo, e amanhã tem que acordar a tal hora, você está focando no ontem, no hoje, no amanhã, e você não consegue focar naquilo que é mais importante. Marta e Maria estavam sobre dois focos diferentes diante do Criador. Marta focando nas atividades do dia a dia, na loucura da sua casa, na arrumação, na comida. Mas Maria escolheu a boa parte. Ela focou no Senhor. Ela focou em Jesus, igreja. Sabe, o Espírito Santo escolheu esse animal indefeso para dizer assim, ó, você precisa ter muito foco, muitos focos, quando você precisa se defender sozinho. Mas na forma de pomba da igreja, você não precisa se defender, porque no livro de Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com foco único no Senhor Jesus, você não precisa se defender, porque Deus é a tua defesa, o Senhor é a tua torre forte, a tua fortaleza, o Senhor é quem te guarda de dia e de noite. Quem, pois, poderá enfrentar o nosso Deus? Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde antemanhã. Sabe o que é isso? É um Deus que guarda. O Senhor não te fez para viver estressado, sob a ameaça de morte, porque Ele é quem te guarda de dia e de noite. Enquanto você dorme, o Senhor está te cuidando, o Senhor está velando. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a tua casa.
Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Nem a peste perniciosa, nem nada poderá nos afastar de Jesus, sabe? Paulo, ele chegou nessa conclusão. Ele passou por tantas. Tem uma hora que dá vontade de chorar. Lendo nas cartas de Paulo, ele diz assim, olha, 3 vezes eu fui açoitado, 40 vezes menos uma, que era o limite da morte, né? Fui apedrejado, só comigo 3 navios naufragaram. Uma víbora venenosa me picou. Aí ele vai dizendo, aconteceu isso, tudo aquilo. Aí ele escreve assim, ó, mas eu sei que nada me separará do amor de Cristo. Sabe o que é isso? É alguém que está protegido por Deus. É alguém que não precisa se defender da vida. Alguém que não precisa se defender porque já tem o maior defensor de todos ao seu lado. Esteja perto dele, e ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza, e ele vai dizendo, nada me separará do amor de Cristo. Nada, nada. Aí você vai pensando, o que é que pode separar? Fome, sede, nudez, perigo, espadas, coisas do presente, coisas do porvir, outras criaturas, a morte. Aí ele diz assim, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o Senhor é a nossa defesa. Você precisa de muitos focos quando você precisa se defender. Mas você só precisa de um foco quando você entende que o Senhor é quem te defende. Que o Senhor é quem te guarda. Que nenhum fio do teu cabelo caia sem que o Senhor permita. Mas para que isso aconteça, para que você esteja debaixo desse padrão, é preciso estar com Jesus no centro. Porque quando Jesus não está no centro, sabe o que acontece? Ônibus queimados. Instituições públicas metralhadas. Final de semana de terror na nossa cidade. Pessoas em casa. Por 2 vezes nesse fim de semana, a prefeitura mandou recolher todos os ônibus da nossa cidade. Sabe por quê? Porque Jesus não está no centro do mundo. Mas quando Jesus está no centro do nosso coração, Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso refúgio. É Ele quem nos guarda. É Ele quem derrama sobre nós a sua proteção. Você precisa de muito foco se você estiver procurando algo melhor. Você já viu um jovem varoando? Para quem não sabe, o verbo varoar significa caçar. Você já viu um jovem paquerando? Tem jovem que vem para o colisão, ele fica aqui, ó, muitos focos, né? Quando você está procurando algo melhor para você, você precisa de muitos focos para tentar estabelecer o que é melhor e o que é pior. Mas em Cristo, você não precisa mais de muitos focos. Basta um foco, porque Ele é o melhor possível. Ele é tudo o que temos. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não há ninguém melhor do que Ele na terra. Então não precisa mais de muitos focos. Você pode abrir mão dos seus focos da vida que te distraem e focar somente nele. Porque Ele é tudo para nós. Amém? Nós não estamos mais procurando algo melhor. Nós já temos tudo. Em Cristo, nós somos satisfeitos. Em Cristo, nós entendemos que o milagre já foi realizado. Nós não estamos mais sedentos de um Deus. Nós já encontramos o Deus que é Deus sobre todas as coisas. Nós não estamos mais procurando outro canal na televisão. Já encontramos o melhor canal do mundo. Amém? Inimigos do foco. Para a gente orar. Inimigos do foco único. Inimigos da visão unifocal. Primeiro, distrações. As distrações da vida tentam tirar o teu foco. Distrações. Sabe, quando Davi cometeu o pecado com Betseba, onde era que deveria estar o foco de Davi? Na guerra. Estava havendo guerra. Era o tempo das guerras. A Bíblia diz que naquele tempo era o tempo em que os reis saíam para guerrear. O foco de Davi deveria estar na guerra. Mas ele não
focou na guerra, ele focou na mulher do vizinho. O desejo pela mulher do vizinho trouxe um pecado a Davi. E esse pecado custou um preço altíssimo para a sua descendência e para a sua vida. Porque quando não estamos com foco no lugar certo, há distração. E a distração chama pecado. E o salário do pecado é a morte. É uma cadeia que precisa ser quebrada nessa noite. A distração leva ao pecado, o pecado leva à morte. Nós precisamos quebrar essa cadeia no nome de Jesus. Não se distraia com as coisas do mundo. O que são distrações? Velhas paixões, carnalidades. Filipenses 3:14, Paulo olhando para isso diz: esquecendo-me, pois, das coisas que passaram, eu agora avanço para o alvo, que é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos chamados a esquecer o velho. Ah, mas porque eu era um assassino de pombos. Tchau, passou, você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Ah, porque eu era um corrupto, eu era não sei o quê, eu era um prostituto, eu era um homem de muitas mulheres, eu era uma mulher assim. Não é hora mais de lembrar do passado, porque em Cristo o nosso passado é apagado, é lançado no mar do esquecimento. É hora de se levantar como uma nova criatura e ter postura de gente nova na presença do Senhor. Porque na avenida da vida há muitas placas de distração. E há muitas igrejas sendo enganadas por essas placas. As placas dizem assim, ó: vá, não tem problema não. Aí você continua, né? Meu foco é Jesus, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aí aparece outra placa. A outra placa diz assim, ó: não seja tão radical. Não seja tão radical. A Bíblia diz isso, mas na verdade, ela não quer dizer, não, ô meu bichinho. Aí você continua, não, isso não é de Deus, não. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aí vem outra placa dizendo assim, ó: mas todo mundo está fazendo. A Bíblia, gente, ela tem opinião para tudo. Ela é um guia completo para a sua vida. E ela fala sobre luz e trevas, ela fala sobre namoro, ela fala sobre casamento, ela fala sobre vida sexual saudável, ela fala sobre saúde, ela fala sobre psicologia, ela fala sobre a cura da mente, ela fala de tudo que você precisa. Mas as distrações vêm dizendo, não era bem assim não. Todo mundo está fazendo, vamos deixar. Aí as placas da vida. Aí de repente você está aqui na avenida da santidade, na avenida da fidelidade, e você é tentado a desviar o caminho para o caminho da distração, para o caminho do pecado. Está lá dois jovens da igreja namorando em santidade, no caminho da santidade. Aí aparece a placa, todo mundo está fazendo. Aí a pessoa vai e vira o carro. A distração leva ao pecado e o pecado leva à morte. Daqui a pouco está triste, frio, não consegue mais cantar, não consegue mais orar, está enjoado, luduzento. Estamos falando de placa. Estamos falando de placas. Cuidado com as placas da vida, porque a mídia, as redes sociais, elas ficam jogando placas e placas e placas e placas para tirar o teu foco, para te distrair. Cuidado, cuidado e cuidado. Cuidado, porque a vida não é brincadeira, o reino espiritual é de verdade e Jesus, ele tem um projeto especial para a tua vida. Esteja na rua certa, no lugar certo e na hora certa. Não desvie o teu caminho nem para a direita, nem para a esquerda, porque só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto é distração, o resto é atalho. Mas aparece ou não aparece a placa na avenida da vida? Abra mão, não seja tão radical. Olha o fulaninho. Aí você vai desviando do seu caminho. E depois, um preço muito caro é pago para que você retorne à avenida. Quando consegue. Quando consegue. Uma vez eu estava conversando com um pastor que é líder de jovens da igreja dele. E uma jovem chegou para ele: pastor, eu vou começar um namoro com um cara que ele é lindo, maravilhoso, só falta ele se converter. Só, mas sabe aquela pessoa que você diz assim, já é quase. Ele é tão bom, apaixonado, né? Aí o pastor disse assim, pode ir, vá.
A gente tem pregado tanto sobre santidade aqui na igreja, sobre namoro cristão, sobre o jugo desigual. Pode ir. Quando tua vida estiver destroçada, numa perda total, está aqui o meu telefone para você ligar e eu vou tentar te recuperar de volta. Porque o salário do pecado é a... Mas nos dias de malhação, tempos modernos, como pregar isso? Como? Estamos falando de placas, amém? Placas da vida. Existe uma placa que com essa eu encerro essa história de placa. Arão estava adorando o Senhor, estava indo adorar o Senhor no tabernáculo pela primeira vez. Olha que lindo. Se eu pudesse, eu gostaria de presenciar essa cena. Arão entrando na tenda, com a roupa linda, a roupa nova, tudo colorido, Israel em festa. Aí Deus chama Moisés e diz, falta uma coisa ainda. Escreva numa placa. Olhe bem, escreva numa placa. Qual é o lugar mais visível de uma pessoa? Qual é? É o rosto, né? Bote uma placa na testa dele. Deus disse, na testa. Podia ser, um lugar, no peito, na barriga, na perna. Bote na testa. Deus disse, bote na testa. Sabe por quê? Porque para Israel haviam também, como hoje, muitas placas de distração. Mas na testa não tem como você dar desculpa, eu não sabia. Está na testa. Não tem dizer, eu não sabia, não li não, foi mal, não sabia que era errado. Está na testa, está escrito, está aqui, está na Bíblia, está na palavra. E você vai escrever assim nessa placa. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Em outras traduções, sejam santos, porque santo é o Senhor. Não há outro caminho de céus abertos. Eu não sei se você quer mesmo, eu não sei se você não quer mesmo. A minha obrigação aqui é pregar o que Deus está falando. Eu não sei o que está passando na tua cabeça, no teu coração, mas eu só te digo nessa noite que só há um caminho, o resto é atalho, o resto leva à morte. Só esse caminho, santidade ao Senhor. O que você tem feito? Tem trazido santidade ao nome do teu Deus? Tem? Amém, vai em frente. Se não, se arrependa e volte para o caminho de onde você saiu nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto os meninos chegam para começar a tocar, ao segundo inimigo, rapidinho, segundo inimigo do foco. Não sei se vocês já ouviram falar de uma doença do olho chamada presbiopia. Presbiopia. Sabe aquela pessoa que começa a ler um papel assim, quando é bem novinha? Aí daqui a pouco, o problema não é que o olho ficou ruim, é que o braço ficou curto. Ela só consegue ler daqui, ó. Aí ela, para ler, agora ela só consegue se o braço for maior. Presbiopia. Quando a gente é jovem, até mais ou menos os 25, 28 anos de idade, o nosso ponto próximo é 9 centímetros. É assim, a natureza. Foi assim que Deus nos fez. Em 9 centímetros, mais ou menos essa distância que eu estou aqui, você consegue ler tudo. Mas a partir dessa idade, a cada ano, você perde 1 centímetro. É assim a natureza. Ou seja, se com 30 era 9, com 50, 29. Com 60, 39. Com 70, tem que mandar fazer outro braço. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso cristalino, responsável por fazer nosso foco, ele vai envelhecendo. Quando a nossa fé envelhece, a gente só vai vendo Deus de longe. E haja abraço. Aquele Deus que quando você estava cheio de Deus, do Espírito Santo, novo convertido, você via bem pertinho o meu Jesus, você sentia o cheiro dele. Você via de 9 centímetros, que glória, eu quero esse Jesus, oh glória. O tempo vai passando e você vai esticando o braço.
Só que tem um problema. Quanto mais longe, menos cheiro. Quanto mais longe, menos calor. Quanto mais longe um planeta está do Sol, mais frio ele é. Quanto mais longe um país está da linha do Equador, mais congelado ele é. Aí sabe o que acontece? A presbiopia espiritual. Você vai ficando gelado, frio. Aquele que era tão amava tanto a Jesus agora. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 12. A Bíblia diz também em Isaías 40:30: os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, caminharão, correrão e não se fatigarão. Ele não está falando mais de idade. Ele está dizendo, os jovens se cansam, mas os que confiam no Senhor, tenham eles 1 ano de idade ou 100 anos de idade, eles terão a sua mente renovada no Senhor e verão o Senhor bem de pertinho de novo. Aquilo que a medicina não faz, Jesus vem e te traz para perto. O caminho dos céus abertos é um caminho de olhos curados. Mateus 6:23, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho conseguir enxergar Deus de perto, todo o teu corpo será bom. Aí Jesus diz, mas se o teu olho for mau, que grandes trevas serão. Eu não quero grandes trevas, nem você quer. Pois então peça a Jesus para curar os teus olhos nessa noite, olhos para ver de perto. Romanos 12, renovai pois a vossa mente. Renovem a vossa mente, transformai a vossa mente na renovação do vosso culto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite, em